Vamos então ao nosso Sadrachá de Bereshit, Gênesis 1. A partir do verso 1, a primeira porção da Torá vai de Gênesis 1 até o 6, 8. Tá bom? Quando começa ali a falar da história de Noah, de Noé, daí já vira outra parashá, já é outra porção da semana que vem. A Haftará, como nós lemos aqui, porção dos profetas Ishayahu e Isaías 42, 5 até o 43, 10. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Yohanan, João 1, do 1 até o 5, que nós lemos aqui também durante o serviço. Né? Os irmãos já me conhecem, já sabem que antes de eu entrar no nosso tema especificamente, gostamos de falar sobre os tópicos, quais são os tópicos dessa paraxá, e essa paraxá tem muitos tópicos, mas ali, resumidamente, né, começamos com o relato da criação, né, os 6 dias em que o Eterno criou todas as coisas, até a coroa da criação, que foi a criação do ser humano, do homem, de Adam e Havá, no 6º dia. Aí vem o Shabat, o primeiro Shabat, que foi o próprio Eterno que fez, que guardou, né? Ele cessou a sua criação e fez um Shabat no 7º dia. Aí nós temos a criação, né, de Adam e Havá, e todo o episódio envolvendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos falar sobre ela hoje. Temos as consequências que eles tiveram pela sua atitude, pelo seu erro, pelo seu pecado, né? Vamos falar, Parashá não vamos falar, mas a Parashá também traz sobre Caim, a famosa história de Caim e Abel, né? Caim e Hevel, em hebraico, em que Caim mata o seu irmão Abel, primeiro assassinato, vamos assim dizer, né? Na história aí da humanidade. Depois a Parashá vai trazer para nós uma lista das gerações de Adão, né? Partindo de Shet, seu filho Shet, até chegar a Noé, tá? As gerações de Adão até Noé. E, por fim, a Parashá vai introduzir o que vai acontecer na semana que vem, no Parashá da semana que vem, falando sobre a corrupção do homem naquele ponto da história, a ponto de que o Eterno, segundo o texto, se arrependeu de ter feito o homem. Tá? Que daí vem toda aquela história de Noé com a arca. Tá bom? Então, fecha assim a Parashá. Nós vamos falar hoje, já que estamos começando um novo ciclo, estamos reiniciando aí nosso ciclo de leituras, nós vamos falar sobre o que é a Torá, sobre o que é a Bíblia. Né? Sobre o que é a Torá, afinal de contas. Sobre o que é a Bíblia, afinal de contas. Eu sei que muitos já têm uma noção sobre o que é a Bíblia. Né? Mas nós vamos pensar em alguns elementos que nos dão mais margem e mais argumentos para essas respostas. A Bíblia é sobre a trajetória do ser humano, né, e sua relação com o Eterno. Né? Mas o que nos dá margem para isso? Né? Então, sobre o que é a Torá, sobre o que é a Bíblia, afinal de contas, que tipo de livro é este? Que tipo de livro é este? Ele é uma coletânea, uma antologia de histórias, né? Assim, são histórias selecionadas da história da humanidade. Então, ele é uma coletânea de histórias. Ele é um conjunto de admoestações. O que é? Que tipo de livro ele é? Afinal, a Torá ou a Bíblia, né? Vamos estender agora para a Bíblia. Que tipo de livro é esse, afinal de contas? Então, muitas pessoas, inclusive em meios religiosos em geral, veem a Bíblia como um conjunto de episódios de histórias diferentes, meio que isolados. Né? Fala lá da história da criação, fala de Adão e Eva, fala depois lá para frente de Abraão, depois vai falar dos filhos de Abraão, do Isaac, depois fala de Jacó, vai contar de José, vai falar de Moisés. Então, são episódios isolados que foram acontecendo ao longo da história. Então, muitas pessoas acabam vendo dessa forma, episódios isolados, né? Histórias soltas. E muitas vezes nas igrejas, as pessoas estudam assim, vamos estudar a história de Jacó. Estuda a história de Jacó. Vamos estudar a história de Moisés. Estuda a história de Moisés. Então, como se fossem coisas à parte, né? Isoladas, assim. Episódios soltos que não necessariamente têm uma conexão entre si. Né? Porém, quem já está conosco aqui, vocês que já estão conosco há mais tempo já sabem, já estão carecas de saber isso, que essas histórias não foram feitas para serem estudadas desta forma isolada, soltas. Né? Claro que eu posso fazê-lo, sempre válido conhecer, mas
a essência delas não é que sejam estudadas soltas. Vou estudar só a história de Jacó, vou estudar só a história de Abraão, sem entender que existe uma conexão com outras que vieram antes e com as que vêm depois. Essas histórias, na verdade, elas estão alinhadas, né, para termos um sentido pleno e correto, para entendermos a resposta para a pergunta que eu fiz para vocês no começo, sobre o que é a Bíblia. Nós só vamos entender de uma maneira plena sobre o que é a Bíblia quando nós entendermos a conexão entre essas histórias que ela conta, esses episódios que ela conta, né? Então, a Bíblia é como um livro. Pensando agora, eu sou roteirista também, né? Então, na parte de roteiro, a gente sempre fala que existe um plot. Um plot é assim, a temática central da história. É o fio condutor da história, o plot, né? E a Bíblia, ela tem um plot também. Ela tem um plot geral, né? Um fio condutor dela, geral, tá? Só que, diferente do que acontece num filme, ou em alguns filmes, que alguns também não fazem isso, mas a Bíblia ela não revela isso abertamente para nós. O autor dela não é Moisés, mas o criador de todas as coisas, o autor dela, não revela esse plot de uma maneira aberta e clara para nós. Não está escrito aqui, ó, este livro que vocês vão ler, em Gênesis 1:1, este livro que vocês vão ler agora é sobre isto. Você não vai encontrar isso em lugar nem só em Gênesis, mas em lugar nenhum da Bíblia, né? Ele não revela para nós de uma maneira clara. Por quê? Porque isso foi feito para que nós possamos cavar, para que nós possamos explorar e compreender plenamente. Seria muito fácil, né? Seria muito simples o Eterno dizer, olha, Moisés, começando lá com o Pentateuco, com a Torá, Moisés, escreva assim, ó, este livro que vocês estão lendo agora é sobre XXX, né? E as pessoas iam comprar isso, ok, atender essa verdade, e não iam, porque já sei sobre o que é esse livro, por que eu vou me aprofundar então? Né? Então, tudo que o Eterno faz, ele na sua sabedoria, é para nós irmos cavar. Ele não diz sobre o que é. Nós temos que encontrar essa resposta, a partir de entender essas histórias como alinhadas, como conectadas, juntas umas às outras, né? Então, vamos pensar então de novo. O que a Torá ela quer fazer? Então, ela quer ser uma coleção de histórias, já falamos sobre isso. Ela quer fazer admoestações, ela quer falar de episódios isolados, apenas para nós conhecermos a vida lá dos patriarcas. Ela quer contar a história da terra, algumas pessoas, já vi isso em algum lugar. A Torá, né, Gênesis especificamente, ele quer contar a história da terra. Né? Então fala lá como foi criado o universo, aí como que foi formada a Terra, etc, etc. E daí como as criaturas foram criadas e o ser humano. Quer contar a história da Terra. Será que é isso? Né? Mas a Torá, vamos pensar em contar a história da Terra, então. Vamos pensar que fosse isso. A Torá ela é bem seletiva, né, com as histórias que ela traz aqui, os relatos que ela traz. Bem seletiva. Como assim? Né? Para vocês terem uma ideia, só essas duas primeiras porções, a primeira que nós estamos lendo hoje, Bereshit, e a segunda da semana que vem, que é Noé, só essas duas porções, elas cobrem quase 2000 anos de tempo, né? Então, é muita coisa para alguns poucos capítulos do primeiro livro da Bíblia, da Torá, né? Quase 2000 anos ela cobre de tempo. E nós temos aí o quê? 10 capítulos? 11 capítulos? Quase 11 capítulos, que 12 já é o Lech Lechá. Então vamos colocar 11 capítulos de Gênesis, cobrindo 2000 anos de história. Então a Torá ela não vai contar detalhes sobre muitas coisas, ela é bem seletiva com o que ela traz no relato desses 2000 anos. 2000 anos é muito tempo, né? Então deveria ser muito mais. Se ela tivesse o objetivo de contar a história da Terra, deveriam não ser 11, talvez ser 110 capítulos, só nesse período, ou mais, né? Mas não, a Torá ela faz uma seleção, um recorte muito específico, de uma maneira muito específica, dessas histórias que ela vai contar dentro desses 2000 anos, tá? Nesses poucos capítulos. Mas essas são as histórias que ela nos relata. Talvez porque são estas as histórias que ela selecionou, essas histórias que chegaram até nós hoje, são as que são essenciais para nós entendermos esse plot geral, esse fio condutor,
entendermos sobre o que é este livro. Essa seleção foi feita de propósito, não foi por Moshe, nem por qualquer outro dos autores da Bíblia, mas pelo próprio Eterno, com toda certeza, para nós entendermos o sentido deste livro, né? Então, mas como que nós descobrimos isso, afinal de contas? Como que nós entendemos plenamente o motivo dessas histórias? Que nós já tanto ouvimos, né? Eu creio que a maioria aqui já ouviu várias e várias vezes a história de Abraão, a história de Jacó, a história de Isaac, a história de Moisés e outras, a história de Davi, né? Os evangelhos. Creio que, né, todos já ouvimos muitas vezes histórias de todos esses trechos. Mas então, como que nós entendemos plenamente o motivo dessas histórias terem sido selecionadas para estarem na Bíblia? Vamos começar do princípio, então, né, falando do Criador. Porque é assim que a Bíblia, que a Torá, começa, falando do Criador, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Gênesis 1:1. Então, ela vai começar nos introduzindo este personagem principal, entre aspas, personagem, tá? Que é o Criador de todas as coisas, né? E dizendo o que ele fez. Ele criou os céus e a terra, ou seja, ele criou tudo, basicamente, né? E aí nós temos, claro, todo o relato dos 6 dias, e existem opiniões diversas sobre esses 6 dias. Alguns entendem que são dias literais, outros entendem que são períodos de tempo. Eu tenho minha opinião pessoal, cada um pode ter a sua, né? A Torá não é clara, tá? Mas 6 dias, literais ou não, o Eterno foi criando tudo aqui na Terra, né? As plantas, os animais, até chegar no 6º dia com a criação do homem, de Adão e Havá, né? E nesse relato todo desses 6 dias, partindo desde o início do versículo 1 aqui, que fala lá no princípio criou Elohim os céus e a terra, né? Nós temos que ter justamente esse termo que eu acabei de falar para vocês em hebraico, Elohim. Elohim é o termo que a Torá usa, que a Bíblia usa, para se referir ao Criador neste período. Elohim. E Elohim, que a gente traduz como Deus, né? Traduzido em português como Deus, ele traz uma conotação de rei, mas não só de rei, também de juiz. Então o Criador, ele é colocado aqui como um rei e como um juiz. E como que nós comprovamos isso? Como que nós sabemos disso a partir da própria palavra, a partir do próprio texto? Vamos lá para o verso 10. Olha lá. E chamou Deus ao elemento seco terra, e à reunião das águas chamou mares. E viu Deus que tov. E viu Deus que era bom. E a Torá em hebraico, o texto original em hebraico fala que tov. O que é esse que tov? Não é só ele falando, que bom isso. Isso significa, ele via, ele criava e ele observava e via, isto deve existir. Era o Criador como rei e juiz determinando que aquilo deveria existir. Sim, isso é bom, isso deve existir. Toda vez que você vê aqui em Gênesis, principalmente aqui no começo, esse termo que era bom, é nesse aspecto de existência. Sempre. É existência. Isto aqui era o Criador determinando como juiz. Isso é bom, isso deve existir. Ele via e aprovava aquilo. Então, aquilo deveria permanecer existindo. Então, kitov, tá? Ele julgava ali como dizendo, deve existir. Sabe por quê? Nós também vemos o seguinte, eu não coloquei ali, mas em Gênesis 2:18, vocês vão ver o seguinte. E disse o eterno Deus, nós vamos falar sobre essa questão de eterno Deus. Lotov, não é bom que esteja o homem só. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Quando ele observa e vê que algo não deve existir, ele também determina, que era o caso ali, o homem ser só. Ele julgou e disse, o homem precisa ter uma companheira. Tá? Então o Eterno, ele estava fazendo ele estava exercendo esse seu julgamento sobre existir e sobre não existir. E mais adiante, lá no final da nossa paraxá, quase, em Gênesis 6:5, diz o seguinte: e o Eterno viu o grande mal do homem, que rabá ra'at ha'adam, que, lembra do kitov? Que rabá grande, ra'at, o mal,
Ha'adam, do homem, na terra, e que todo impulso do coração do homem era exclusivamente mal todo dia. E o que ele... Aqui nesse período, o que ele vai fazer? O que ele vai decretar? O dilúvio. Por quê? Porque não deveria existir. Entendem? Então, quando ele fala aqui, Tov, deve existir. Quando o Eterno diz Kirá, que é o que é mal, ele estava decretando que aquilo não deveria mais existir. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava agindo como juiz, como rei. Tá? Assim que a gente entende, assim que os sábios entenderam esses textos. Então, ele dizendo aqui, não deve existir mais o homem. Não deve existir mais, isso aqui está tudo corrompido, o mal deles é muito grande, né? Todo o impulso do coração deles, toda a sua inclinação é má, o tempo todo. Então, eu decreto que não exista mais, que irá. Tá? É nesse aspecto aqui. Então, assim a gente vê que o Eterno ele agia nesse período do início da criação também, né, como um rei juiz. E a Torá costuma descrever isso com o termo Elohim. Elohim, quando ele age assim. Tá? Aí nós vamos falar, então, voltar um pouquinho para falarmos sobre Adão e Havá, Adão e Eva, né? E nós vamos ser introduzidos a um outro termo para descrever o Eterno, pela Torá, pela Bíblia. E tomou o Eterno Deus, tetragrama, que a gente traduz como Hashem ou Adonai, né? Que é impronunciável, não sabemos como pronuncia, a gente fala a substituição Hashem, que significa o nome, ou Adonai. Então, Hashem Elohim. Tomou o Eterno Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A Torá nos introduz aqui ao tetragrama, o nome do Eterno. Lembrem-se que ele próprio só vai revelar o seu nome, assim, vamos pensar na história agora, né? Para quem? É aqui no Gênesis? Lá adiante ele vai falar para quem? Para Moisés, né? Que ele traduz lá como eu serei o que serei, eu sou o que sou, enfim, né? Mas aqui no texto a Torá já traz esse termo aqui para nós leitores. Por quê? Porque está trazendo um outro aspecto do Criador. Aqui ele não está agindo somente como um rei juiz. Esse tetragrama, o nome, o Hashem, Adonai, ele que não pronunciamos, ele tem uma implicação de amor, misericórdia, como um pai. Vejam o que ele fez ali? Ele criou o homem e agora ele pega o homem e coloca no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim que ele tinha criado. Tá? Então ele está agindo aqui com a sua misericórdia, com o seu amor como um pai. Tá? Então sempre que você ler em Gênesis, que tiver lá, traduz eterno ou Senhor Deus, dependendo da tradução, ou só Senhor ou só eterno, está implícito esse aspecto de Deus, do Pai, como amor e misericórdia. Tá? Entendam sempre isso. Nós falamos aqui, acho que em alguns estudos atrás, quando falamos sobre as dispensas da guerra, né? Os hebreus, os israelitas, que seriam dispensados de uma guerra, mesmo estando na idade para guerrear, né? Acho que foi algumas paraxotas atrás, não lembro exatamente qual agora. E falamos sobre o que significava, né? E era justamente isso aqui, né? Que o Eterno, ele criou, né, um mundo. Aí ele criou o seu jardim, era um espaço reservado, especial, tá? Esse jardim do Éden. Tem lá suas fronteiras, a Torá descreve as fronteiras desse jardim. Ficavam entre os 4 rios, né? E diz que ele pegou aquele homem que ele criou, colocou nesse jardim. Por que ele faz isso? Ele criou uma casa, ele criou um jardim e ele queria que naquele jardim o homem tivesse o quê com ele? Um relacionamento. Por isso que é Hashem Elohim aqui. Ele estava agindo com seu amor e misericórdia, ele queria relacionar-se com aquele ser que ele tinha criado. Por isso ele coloca no jardim. Para que ali fosse um espaço de relacionamento entre eles, de comunhão entre eles. Era isso, né, resumidamente. Porém, neste jardim, próximo versículo, nós já vamos ver que existia uma particularidade, né? Que era, ordenou o Eterno, de novo, o Eterno Deus, ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia em que comerdes dela, morrerás. Então, esse jardim era lindo, maravilhoso,
Porém, lá nesse jardim tinha esta árvore especificamente que da qual o homem e a mulher não poderiam comer, né? Eles não poderiam comer dela. E aí a gente se pergunta assim, então, ora, se não podia comer, por que essa bendita dessa árvore estava ali? Já que não podia, né? Não era mais fácil nem estar ali. Se a árvore nem estivesse ali, nada teria acontecido. Nada de toda essa catástrofe que nós vivemos até hoje, as consequências disso, nada teria acontecido. Então por que o Eterno foi colocar esta árvore lá no jardim, né? Se não era para comer? Podia ter escondido, deixado ela oculta em um canto, sei lá, ou nem criado ela, né? E a gente se pergunta assim, então, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Mesmo dentro do judaísmo, existem várias ideias sobre o que é. Tá? Eu gosto muito dessa linha, que faz muito sentido para mim, que não é eu conhecer o bem e o mal no sentido assim, agora eu sei o que é mal. Agora eu sei o que é bem. No aspecto assim, então eu matar alguém é mal. Né? Não é nesse aspecto de eu não saber o que é bom e o que é ruim. Né? Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Né? Até para nós podermos fazer nossas escolhas. Se eu não souber o que é bom e o que é ruim, como é que eu vou escolher? Que escolha eu tenho se eu não sei o que é bom e o que é ruim? Né? Então não é isso aqui que era conhecimento do bem e do mal. Nós já vamos entender o que era. Tá? E o que essa árvore estava fazendo ali, afinal de contas? Se a gente pensar no exemplo, eu já dei esse exemplo aqui em outros estudos, acho que vários até. Um filho, quem tem filho, né? Eu tenho filho, quem os irmãos têm filho ou filha, né? Você dá um presente para o seu filho. O aniversário dele chegou o bar mitzvah, ou bat mitzvah, tivemos aqui da Micaela recentemente, né? E você quer dar um presente. O Edson quer dar um presente para a Micaela, né? Um presente especial. E aí ele entrega o presente, né? Para o filho, para a filha. E o que você espera do seu filho e da sua filha quando você dá esse presente para ele? Uma gratidão, né? Que ele agradeça, obrigado pai, obrigado mãe, né? Ele vai para o quarto dele, leva o presente para o quarto dele e está lá, brinca, dependendo do que for, né? Mas qual que é na verdade, o que você espera que ele faça toda vez que ele olha para aquele presente? Que ele acha assim que aquele presente brotou do nada ali para ele? Alguém pergunta para ele, vem um amiguinho dele lá na sua casa, vai visitar a sua casa. Ele pergunta para ele, quem te deu esse brinquedo aqui? Ele fala assim, não sei, acho que apareceu aqui no meu quarto. Qual seria teu sentimento se ele falasse isso, se você ouvisse ele falando isso? Ou você espera que ele fale, esse aqui foi o meu pai que me deu, foi a minha mãe que me deu, no meu bar mitzvah, no meu bat mitzvah, no meu aniversário, ou porque eu me comportei bem e recebi esse presente. Não é isso que você espera? Se ele falar assim que, apareceu aqui, sei lá, não sei quem me deu, você vai ficar chateado, você vai ficar magoado, né? Porque foi algo especial que você fez para ele. Um presente. E essa árvore que estava ali, justamente por isso. Para que Adão e Havá, toda vez que eles vissem aquela árvore ali, eles lembrassem quem tinha feito aquele jardim para eles. Para que eles nunca esquecessem que aquele jardim não tinha brotado ali do nada. Que o Criador tinha feito aquele espaço especialmente para eles. E o fato deles olharem para aquela árvore e respeitarem esta regra de não comer do fruto dela, seria o sinal disso. De que eles estavam sempre lembrando que o Criador tinha feito aquilo para eles e que eles não deveriam tomar o que não era deles. Uma coisa, irmãos, imagina o que era esse Éden. Imagina o que era esse Éden com árvores frutíferas milhares. Eles podiam comer da árvore da vida, vamos falar sobre ela daqui a pouco, a árvore da vida, e só esta eles tinham que respeitar, só esta. O Eterno disse, essa é minha. Eu tenho conhecimento do bem e do mal, nós já vamos falar sobre isso. Esta árvore é minha. Não toquem nessa. Todas as outras, incluindo a árvore da vida, fica implícito, vocês podem comer. Então era uma que eles tinham que olhar e lembrar, essa aqui é do Eterno, essa aqui é do Criador. Não, essa aqui eu não vou comer. Uma. Né? Então era esse o sentido da árvore estar ali. Para que eles lembrassem disso. E respeitassem isso. Né?
Aí, nós vamos ser introduzidos a uma certa personagem nessa história. Vocês já sabem o que vai acontecer ali, né? Um pouquinho depois desse verso. A Nahash, a serpente, né? Nahash, a serpente vai aparecer aí falando com Havá, com Eva, né? E também, mesmo no meio, eu dei uma pesquisada, mesmo no meio tradicional judaico, existem inúmeras teorias sobre o que seria essa serpente. Se seria uma serpente literal, outros acham que era o pensamento da Eva. Por que pensamento da Eva? Porque Nahash vem da raiz lachshov. Em hebraico, lachshov é pensar. Pensar. Tá? Nahash é a mesma raiz de lachshov, pensar. Então, alguns interpretam que seria a própria inclinação da Eva ali. Tá? Enfim, ou sendo incentivado. Mas existem os rabinos que dizem claramente este era Satã, Samael, transverso em serpente. Eu já li vários falando sobre isso. Tá? Então existe também essa opinião, que é parecida com a opinião do meio cristão. Né? E é interessante. Eu sou um dos defensores dessa linha. Nós vamos ver mais adiante por quê. Tá? Então, Nahash aparece ali. Satã, no contexto judaico, alguns falam Samael, é o mesmo, tá? é o mesmo ser, por assim dizer, tá? Aparece ali. E nós vamos ver os versos 2 e 3 do capítulo 3, que a mulher responde, quando a serpente aparece e faz, né? Por que você não come dessa árvore? Daí a mulher vai dizer o seguinte: do fruto das árvores do jardim comeremos, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a dita cuja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis dele para não morrerdes. Prestem atenção no que ela fala. Tem alguma coisa diferente ali, ou estranha? Tem. Tem uma coisa estranha nisso que ela está falando ali. O quê? Isso. Nem tocareis nele. Olha o que Deus tinha falado. Deus falou para não tocar? Não. Ele não falou não tocareis, falou não coma. Ela já distorceu, dizendo, não posso nem encostar. Mas o Deus não tinha falado para não encostar. Ele só falou não coma. Então aí você, já tem algo estranho, né? Ela própria já distorce ali. Eu não falo nem tocareis. Não comereis do fruto, né? E aí, no verso 4, diz o seguinte: e disse Nahash, a serpente, à mulher: não morrereis. Ih, que pá, caiu. Todos os dias aqui pá tá assim, essa teimosia. Não morrereis. Deixa aqui, não tem problema. Não morrereis. E aí existem alguns comentaristas que dizem que quando a serpente fala não morrereis, a serpente com a sua cauda deu um empurrãozinho na Eva e ela encostou no fruto da árvore. Por quê? Não morrereis. Viu? Você encostou. Você falou que se encostasse ia morrer. Você encostou, não morreu. Isso, segundo os rabinos, é isso que quer dizer se não morrereis. Você encostou aí, não morreu. Então não tem nada disso, né? Pois Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como ele, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Já vamos tratar disso aqui. Então, segundo essa tradição, tá? A serpente empurra a Eva ali, na verdade não sabemos, mas enfim, é interessante, né? Faz sentido. E ela encosta na árvore e vê que não morre. Encostou no fruto e viu que não morreu. Falou, então se eu encostei e não morri, eu tinha falado que não podia tocar, então eu posso comer. Né? Então eu posso comer. E aí a Torá vai dizer o seguinte, em versículo 6. E viu a mulher, olha o termo que a Torá usa. Kitov, a árvore para comer. E que desejável era para os olhos e cobiçável a árvore para entender o bem e o mal. Kitov é a mesma expressão que a Torá usa para dizer quando o Eterno estava julgando e criando as coisas. Quando ele determinava isso deve existir, isso não deve existir. Kitov, mesma expressão, né? Ou seja, mesmo antes de comer, antes dela pegar aquele fruto e de fato comer, ela já tinha pecado aqui, ó. Ela já tinha determinado, isso é bom para mim. Não importa o que o Criador falou, não importa o que ele falou. Eu estou achando que isso aqui é bom para mim, então eu vou pegar e vou comer. Antes dela comer, ela já tinha pecado. Antes. Tá? Antes dela comer. Então não foi um passe de mágica que ela pegou aquele fruto e deu uma mordida e plim!
E num passe de mágica, ela passou, né, foi a queda do homem, né? Não foi assim. Aqui, ó, caiu, já tinha caído aqui, ó. Já tinha caído ali. Quando ela julgou que ela poderia ser juíza de si própria, tá? Dizendo que era bom para ela. Aí, né? Nós vemos ali no verso 7, acho que não está aqui. Não, volta um pouquinho. No verso 7, do capítulo 3, né, que fala que foram de fato abertos os olhos deles, né, porque o Adão também foi e comeu, né, junto a Eva. Foram abertos os olhos deles e perceberam que estavam nus, né, e cozeram folhas de figueiras e tal, né. E existe uma outra teoria também rabínica, eu já vi o Rabino Mateus também falando sobre isso uma vez, alguns anos atrás, de que esse perceber-se nu era por quê? Vamos pensar assim, Adão e Havá até então, eles viviam em contato direto com o Criador, certo? Todas as tardes ele os visitava e eles falavam diretamente com ele. Vamos pensar lá adiante. Quando Moisés teve um encontro com o Criador, que ele simplesmente viu, como que ficou o rosto dele? Iluminado. Né? Diz que o rosto dele brilhava a ponto de terem que cobrir para não assustar o povo quando ele desceu. Né? Imaginem esses dois seres, Adão e Havá, como que não eram? Essa é uma teoria, tá? Mas assim, eu acho muito interessante. Eles provavelmente resplandeciam. Literalmente, irmãos, né? De contato direto com o próprio Criador. E quando eles fazem isto aqui, na sua mente, nisso, depois, de fato, com o ato concretizado, some, esvanece essa glória. E aí eles se percebem nus. Entende? Porque eles se viam dessa forma iluminada, eles estavam acostumados, habituados a isso, e daí aquilo some. Por isso eles têm essa percepção, nesse aspecto, segundo essa teoria. Para mim faz sentido, né? Mas o ponto aqui é que esse Kitov nos diz tudo sobre o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal, essa árvore do conhecimento, não era eu saber o que é bom e o que é mal, mas sim, no contexto de Gênesis, no contexto que a gente está vendo aqui, eu achar que eu sou o juiz, que eu posso dizer o que é bom e o que é mal, eu digo o que deve existir ou não, não o Criador, não. Eu digo que deve existir ou não. Isso era conhecimento do bem e do mal, nesse aspecto. Eu determinar o que é bom e o que é mal, né? Nesse sentido. Eu decido o que deve e o que não deve existir, não o Criador. Então, e esta foi a herança que Adão e Havá deixaram para nós. Esta mentalidade, esta forma de ser, de achar que eu, um ser humano, posso determinar o que é bom, o que é não, o que deve existir, o que é não. Eu determino. Né? Essa é a herança que eles nos deixaram. E é esse o mal que corrompe o nosso mundo até hoje e cada vez mais. Né? Todas as guerras que acontecem, todo o mal que é feito no mundo, vem do quê? Da pessoa achar que ela pode fazer o que ela bem entende e que deve existir o que ela quer que exista e ponto. O que é assassinar alguém? Quando uma pessoa vai e mata a outra, o que é isso? Ela não quer o quê? Que aquela pessoa exista mais. Não é isso? Ela se acha no direito de determinar que aquela pessoa não deve existir mais. É isso? Então, todo o mal do mundo vem de reflexo disto aqui. De eles acharem, não, nós somos os juízes agora. Nós vamos escolher, eu quero comer da árvore e vou comer. Porque é bom para mim. Tá? É isso, basicamente. Tá? E nós vemos a partir daqui, então, a partir desse episódio, uma decadência total. E são os episódios que a Torá vai nos relatar. O quê? Começando com Caim e Hevel, com o primeiro assassinato, com Caim mata o seu irmão Abel. Né? Por quê? Lembre-se que até aquele ponto, ninguém tinha matado ninguém ainda. Então era algo novo. Né? Mas quando ele vai e ataca o seu irmão, é porque ele estava com inveja, com ódio, porque ele não queria que o outro existisse mais, porque ele queria ser aquele que ia chamar o favor eterno para si. Né? Era isso. Caim e Hevel, aí vem falar da idolatria lá em Gênesis 4:26, quando fala que a partir dali começaram a invocar o nome do Eterno. Não se iluda, isso não é uma coisa boa. É o contrário. Isso quer dizer, no hebraico, no original, tem um termo que é usado ali que é profanar, que a idolatria começa ali.
Quando começa a idolatria, quando eles começam a chamar Deus um objeto de pedra, um objeto de metal, um objeto de madeira. É isso. É Gênesis 4:26, quem quiser anotar. 4:26. Tá? É nesse aspecto, quando começou a idolatria. Então, assim, você vai vendo a decadência do ser humano. E a Torá ela vai fazendo essas histórias justamente por isso, para nos mostrar, ó, decadência. Tudo por quê? Porque começou com esse que houve aqui. Tá? E tudo isso de o ser humano começar a achar que ele era o juiz de si próprio. Tá? E assim vai. Até chegar em Noé, quando a terra está completamente corrompida já. Totalmente, né? E um parênteses rapidinho, né? Pensando naquela questão da serpente ser Satã, né? Assim interpretarmos, né? Se a gente ler lá o versículo 14, quando Deus ele determina uma punição, né, para a serpente, ele diz: porquanto fizeste isto, maldita és tu mais que todo quadrúpede, mais que todo animal do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que é pó? O que é pó? Vamos um pouquinho mais adiante, verso 19, capítulo 3. Olha o que fala. Aqui já é quando o Eterno Deus está dando a punição para Adão, tá? Com o suor do teu rosto comerás pão até o teu voltar para a terra, pois dela foste formado, porquanto tu és pó, e ao pó has de tornar. Então o que é esse comer pó da serpente? Associem. Façam uma associação. Exatamente. Isso não era necessariamente algo literal. Está falando da forma como o adversário atua até hoje. Como que ele se alimenta? Da carne. Né? No sentido da nossa carnalidade, por assim dizer, tá? Da morte, enfim, tá? Vem disso. Esse pó não está por acaso repetido ali, tá? Não está por acaso. Fecha o parênteses, tá? Mas vamos caminhando para o nosso fim. Então, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Eterno Deus que passeava no jardim. Existem inúmeras peculiaridades sobre isso também. Como que uma voz passeia? Né? Enfim. Tá? Mas fica aí. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Eterno Deus dentro da árvore do jardim. O que era isso? Então, eles determinaram para si: não queremos mais o Eterno como nosso juiz, nós somos os juízes agora. Não queremos mais o Criador, não. Ele não diz o que é bom e o que é ruim, nós que vamos dizer. Tá? E aí, quando eles ouvem a voz, independentemente do quem ou o que seria essa voz, eles se escondem. Por quê? Afastamento, não é? Então, se até então você tinha um relacionamento, eles tinham uma comunhão, que eles queriam estar sempre naquela comunhão, agora eles se afastam, eles querem fugir. Estão se afastando, né? E aí o Eterno vem e diz no verso 9: chamou o Eterno Deus, o Eterno, tá? Eterno Deus ao homem, disse-lhe: Aieca, que é traduzido geralmente como onde estás, porém esta palavra aqui é um lamento, é um soluço de lamento. Como que a gente sabe? Livro de Lamentações de Jeremias. O nome hebraico é Eicha, que é essa palavra aqui também, uma conjugação dessa palavra aqui, Eicha. Mesma raiz. É um lamento. É como se fosse assim: como pode vocês não estarem aqui? Como pode vocês terem feito isso? Como pode vocês terem fugido e se esconder de mim? É um lamento. Tá? A Eicha é um lamento. É um lamentar. Por quê? Aquele relacionamento tinha sido quebrado, rompido, né? Mas havia no Éden também, falei que ia falar sobre ela, né? Uma outra árvore, que era a árvore da vida. E era uma árvore que nós entendemos que aqueles que comiam dela tinham a vida eterna, literalmente, né? Por conta disso, o Eterno então vai determinar o seguinte: depois que eles comem da outra árvore, ele determina o seguinte: e expulsou o homem, tirou eles do jardim do Éden, e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a lâmina da espada flamejante que se envolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E ele fala por quê? Porque se eles comessem naquele estado em que eles estavam, afastados dele, juízes de si próprios, se eles comessem da árvore da vida naquela condição, eles estariam eternamente condenados a viverem daquela forma. Não haveria restauração, não haveria chance, não haveria chuva, não haveria chance de retorno, porque eles permaneceriam eternos naquela condição.
Era isso. Então ele determina querubins ali para guardar o caminho para que ninguém, não só Adão e Havá, como nenhum dos seus descendentes voltassem ali e comessem da árvore da vida. Tá? Basicamente é isso que ele faz aqui. Então, mas antes de a gente entrar um pouquinho nessa árvore da vida, antes de a gente falar sobre ela especificamente, a gente vai refletir sobre os querubins. Os querubins que ele coloca ali na entrada, né, os querubim. Onde mais nós vemos algo parecido com isso aqui? Onde mais na Bíblia, na Torá, nós vemos algo parecido com isso? Isso, na Torá, só tem um outro lugar que fala de 2 querubins, em algum lugar, guardando alguma coisa, que era na Arca da Aliança. Né? Vamos lá então para Shemot, Êxodo 25, 18. E farás 2 querubins de ouro, batidos e feitos de uma só peça, os farás dos 2 cabos do propiciatório. Então, os querubins, exatamente, existia a Arca da Aliança, sobre ela o propiciatório, o tampo, o caporet, e sobre o tampo, esses 2 querubins que ficavam ali em cima, tá? De ouro batido, era isso. Onde que era, quem lembra aí? Onde que era isso aqui? No Mishkan. Mishkan. Olha a palavra que o Eterno, que a Torá usa lá em cima, quando diz que Deus colocou querubins. Vai Ashken. É a mesma raiz de Mishkan. E o que é isso? É um lugar de habitação. Mishkan, lugar de habitação, de habitar. Tá? Então vai Ashken, vamos traduzir literal, e colocou, né, e os colocou como habitantes, aqueles 2 querubins, tá? Mais ou menos isso, a oriente do Jardim do Éden. Ele fez eles habitarem ali, se a gente fosse traduzir de uma maneira mais literal, tá? Em vez de colocar vai Ashken, tá? É um habitar, lugar de habitação. E o que esses querubins nesses 2 momentos guardavam aqui? O que eles guardavam aqui? O que eles guardavam aqui? Ali a gente já sabe, está escrito, eles guardavam o caminho para a árvore da vida, né? Em Gênesis, tá? E em Êxodo eles guardavam o quê? O que ficava dentro? Falamos aqui no Yom Kippur. Isso, a Torá, o quê? As tábuas, as Rotabrit, as 2 tábuas, né, com os 10 mandamentos, que era um resumo da Torá, que é o símbolo da Torá, vamos assim dizer. Né? Então, eles guardavam essas 2, e dentre outras coisas, mas eles guardavam as tábuas dos mandamentos, tá? As Lochot Abrit, basicamente. Né? Então, mas tem algo mais aqui nessa passagem. Né? Tem algo mais. Então, guardem que querubins guardavam, né? Uma coisa e outra, tá? Tem algo mais aí. Onde mais nas Escrituras nós vamos ver mencionada a árvore da vida? Só tem outros 2 lugares. Isso, tem um outro. Provérbios, Mishlei 3:18. Mishlei, Provérbios 3:18. Que nós cantamos aqui todo Shabbat. É a árvore da vida para os que a ela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Está falando do quê? Da Torá. Está falando da Torá. Né? A árvore da vida, a Torá, a árvore da vida para os que a ela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Então a Torá ela é comparada à árvore da vida. Pela palavra, pela Bíblia. Né? A Bíblia compara a Torá com a árvore da vida. Tá? E coloca as 2 nessa instância. Então, em Gênesis, eles guardavam, os querubim guardavam o caminho para a árvore da vida, e era proibido que o homem fosse até lá. Né? Eles estavam com aquela espada flamejante que revolvia, e ninguém podia passar por eles. Era proibido, era um acesso proibido. Mas aqui, no Mishkan, era proibido? O que era aqui? O que os querubins faziam, segundo a tradição judaica? Quando o sacerdote adentrava, as asas deles abriam para cima. Então eles não tinham uma espada, e as suas asas abriam, liberando o acesso. Era o contrário, tá? O contrário. Então, lá em Gênesis, então, ali no Éden, Adão e Havá, o que eles fizeram? Eles rejeitaram habitar aquele lugar em comunhão com o Eterno, não é isso? Eles rejeitaram aquela comunhão e rejeitaram habitar ali. Era uma rejeição àquele lugar de habitação. Né? Mas aqui em Êxodo, quando o Eterno manda, e depois de fato o povo de Israel assim o faz, cria o Mishkan, o tabernáculo, era criar o quê? Um lugar de habitação, onde poderia haver a comunhão de volta com o Criador.
né, lá dentro daquele espaço. Era isso. Então vejam que é o oposto, né, do que aconteceu no Éden, mas era também uma forma de recriar um pouco da comunhão que havia no Éden. Essa era a intenção, né? E claro, vocês falaram sobre Apocalipse, também falam em Apocalipse 22 e 21, que cita a árvore da vida. Não vou entrar aqui, senão a gente vai estender muito, tá? Mas ali também está muito claro. Só um adendo, né? Depois eu falo sobre isso, né? Então, nós falamos aqui no Yom Kippur, caminhando para o nosso final já, falamos no Yom Kippur sobre, comparando, né? Quando o sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos, né? Levando o quê? O incensário com a sua fumaça, né? Do incensário, do altar de incenso. E lá dentro do Santo dos Santos, eu vou resumir para quem não estava, tá? Lá dentro do Santo dos Santos tinha o quê? A arca, né, da aliança, com os querubins em cima, e o propiciatório, e sobre ela ficava o quê? Uma nuvem, que era a nuvem da presença do Eterno. Então, nessa uma vez por ano, no Yom Kippur, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com o incenso, a nuvem que ele trazia se somava, né, se juntava à nuvem que já estava lá, que era da presença do Eterno. No sentido que era um símbolo de comunhão, de ter de volta a comunhão, dessa nuvem misturada, né? E sobre o que isso acontecia? Sobre o propiciatório, o kaporet. Em hebraico, kaporet significa propiciatório, cobertura. Melhor traduzindo, uma cobertura, do tampo, né, mas a cobertura da arca. E basicamente lá no Yom Kippur nós falamos sobre o quanto que Yeshua, ele é o próprio kaporet, né? Ele é aquele sobre o qual essa comunhão pode de volta acontecer, de uma maneira plena, né? É sobre ele e somente sobre ele que isso acontece de volta, né? Ele guarda agora o caminho junto com os querubins, ele está ali dando acesso ao caminho de volta à árvore da vida, tá? Resumidamente, assim, não vamos entrar muito em detalhe agora. Então é um retorno àquela comunhão que foi, né, perdida lá no Éden, tá? Mas basicamente isso. Então como se fosse um reviver o Éden, tá? Ainda não plenamente, 100%, né? Mas já no caminho para isso, tá? E só um adendo ali na árvore da vida, uma curiosidade que eu comentei com alguém aqui, né, que fala em Apocalipse 21, que as folhas da árvore da vida serviriam para quê? Para a cura das nações. Opa, então vai continuar existindo nação? Não ia ficar todo mundo lá no céu cantando eternamente? Irmãos, a palavra, né, nos dá dicas sobre as coisas, né? Então, lembrando, só um parênteses, né, não vamos ficar no céu cantando eternamente. Está falando que nações se nações vão continuar existindo, então vai ter governos, vão ter coisas muito próximas a que nós temos hoje, porém, claro, sem o sofrimento que nós temos hoje. Ou seja, vai ser tudo muito melhor, né? Mas não vai ser assim, eu vou ficar lá cantando, um anjinho cantando o dia inteiro. Né? Provavelmente vamos ter funções, vamos ter designações. Sim, vamos ter tempo para isso também, mas não vai ser só isso, né? Então, assim, o colo de Abraão é assim, o tempo todo, né? Então, assim, cuidado com alguns conceitos, né? Com algumas ideias que às vezes a gente cria, assim. Se vai continuar existindo nação, está lá Apocalipse 21, as folhas vão ser cura para as nações, ou seja, vai continuar existindo nação e outras coisas mais, né? Então, só um parênteses aí. E para irmos para o nosso final, última tela aqui. Vamos para João 1, né? Só para fechar essa ideia, porque lá fala então que no princípio, quem? Yeshua, claro, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele estava com Deus no princípio, todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram, né? Então, nós vemos lá no princípio, então, João está falando para nós aqui, que Yeshua estava com o Criador durante todo aquele processo. Ele já estava lá, junto, durante todo aquele processo da criação, né? E Gênesis, aí é uma opinião pessoal minha, o Roxo também pensa da mesma forma. Gênesis, ele nos dá essa dica também. Como que ele fala? Gênesis 1:3. E a própria Torá da Sefer traduz dessa forma, tá? Não sou eu que estou inventando. E disse Deus, e Erior, que é seja luz, não haja. Seja luz, e foi
luz. E viu Deus, olha lá aqui, Kitov. Viu Deus que a luz, aquela luz que estava ali, Kitov. E separou Deus entre a luz e a escuridão. Seja luz, como se ele falasse, estivesse falando para alguém aqui, ó. Você agora aqui, ó. Yeshua. Yehior. Seja luz aqui agora. Porque aqui era é o início da criação, então não tinha ainda sol e lua e estrelas. Então Yeshua ele é colocado pelo próprio Pai como a luz para que o mundo fosse criado. Para que as coisas começassem a ser criadas. Olha só. Por isso que João fala que ele estava lá. E ele era luz. A vida era luz. Está falando disso. Né? Yeshua estava ali naquele processo. Ouvindo lá, seja luz. E ele foi luz. Né? Mas tem mais coisas que nos confirmam isso. A nossa Haftará de hoje, né? Isaías 42 fala: eu, o Eterno, chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser a luz dos goim, dos gentios, dos não-judeus, a fim de que possa abrir os olhos aos cegos e libertar os que vivem em trevas. Para mim, falando para Yeshua, né? Associando ele com a luz de novo, para ele ser a luz dos gentios, como foi a partir da sua primeira vinda. Né? Como sabemos toda aquela história. E aí, para fechar esse entendimento dele como luz, o que fala em Apocalipse? Como vai ser lá, 21, falando do Apocalipse 21 de novo. A cidade não necessita do sol, nem da lua para brilharem sobre ela, porque a Shekinah, a glória, a presença de Deus lhe dá luz, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão, de novo nações, aqui, de novo, as nações andarão em sua luz. Ou seja, vai voltar a ser o que era no princípio. Yeshua vai voltar a ser ele próprio a luz que ele foi no início da criação. Olha só, mais uma confirmação aqui. Está falando, o próprio Cordeiro é a candeia, ele será essa luz. Nesta nova Jerusalém. Com nações e outras coisas mais. Né? Então, vemos aqui muito claramente isso. E aí, para a gente finalizar e responder a nossa pergunta, né? Sobre o que é este livro, então. Sobre o que é a Torá, sobre o que é a Bíblia, né? É sim sobre eu me reconectar com o Criador. É uma forma de eu entender o que aconteceu. Por que eu estou nesse mundo hoje? Por que esse mundo é tão caótico? Por quê? Porque houve lá no início, no princípio, alguém que disse que ele, ela, os dois eram os juízes de si próprios. Mas o Criador vai nos apresentar, então, formas de como eu posso, então, retornar, como eu e outros que queiram podem retornar a Ele. Podem retornar a essa comunhão que era no princípio. É isso, a Bíblia ela nos mostra isso, por isso essas histórias são selecionadas, para nos contar isso. Né? É a forma de restaurar e de eu entender que eu preciso, já falei isso em outros estudos, eu tenho que devolver esse controle para Ele. O controle que eu peguei, que os meus antepassados, Adão e Havá, que os nossos antepassados, Adão e Havá, pegaram para eles quiseram ter controle das coisas. E o Eterno falou, vocês querem controle? Então tá. Vão então plantar, vão colher por si próprios, né? Foi o que aconteceu. É o que ele determina para eles ali. Então eu tenho que entregar esse controle de volta para Ele. Isso é o temor ao Eterno, já falamos aqui também. Temor ao Eterno é entregar o controle de volta. É eu dizer, Senhor, toma o controle agora. Eu vou perder o controle, vou ficar com medo, porque eu perde o controle, tem medo, mas toma de volta, é teu. É isso. Esse é o propósito da Bíblia, da Torá, nos levar de volta para o início, para o Éden, de fato, dessa maneira. Por quê? Porque é só Ele que é o rei juiz, não sou eu. Não é você, não sou eu. Ele é o rei juiz. Ele pode dizer, Ele é o Criador, Ele pode dizer o que deve e o que não deve existir, não eu. Né? Então tudo é sobre o quê? Tudo isso, todo esse livro, é sobre o desejo do Eterno de se reconectar conosco, com a sua criação, e o que nós precisamos fazer para que isso aconteça. Isso a gente sabe, tem um intermediário aqui muito claro, e assim ele determinou. Não fui eu, não foram os discípulos, foi o próprio Eterno que determinou que assim seria, e a própria Torá nos confirma isso. Amém?